Dia, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de física, certo? Nessa aula a gente inicia um capítulo novo, capítulo sobre eletricidade. Então a gente vai ver os conceitos básicos sobre eletricidade, o que é eletricidade, para que quando você chegue no ensino médio você já tenha uma base de física sobre eletricidade. Então no nono ano a gente só tem uma introdução do que seria o estudo sobre eletricidade. Bom, então primeiro de tudo vamos entender o que é a carga elétrica. A gente sabe, estudou lá em quinto, que o átomo, né, ele é composto dos dois, o elétron, o próton e o nêutron. Tá? O elétron representa lá a carga negativa, o próton representa a carga positiva e o nêutron é o núcleo ali, né? Então, primeiro de tudo, entender o que é esses três pontos, que um átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e o nêutron, pessoal, eles possuem carga elétrica, eles têm essa propriedade de carregar, né, de ser eletrizado, né, possuir e ter essa capacidade de se eletrizar. Então, o próton e os elétrons, eles possuem carga elétrica. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula, em homenagem a um físico também, né, Augusto Coulomb, que foi ele o precursor de estudos sobre a eletricidade. Então, em homenagem a ele, a unidade de medida da carga elétrica ficou o Coulomb. Então, o próton e o elétron, eles têm uma carga elementar, né? Só por existir tem uma carga elementar. Aí essa carga tem um valor, né, que a gente vai ver agora. A carga elétrica do próton, pessoal, é igual à do elétron. Qual a diferença? Que no próton a carga vai ser positiva e no elétron a carga vai ser negativa. Então, um próton, a carga elétrica dele está aqui, ó, certo? Mais positivo, né? 1,6 vezes 10 elevado a coulomb, tá? Para o elétron também vai ser a mesma carga elétrica, só que negativa. Então, a única diferença aqui é o positivo e o negativo. Bom, então os prótons e o elétron, eles têm essa particularidade de possuir carga elétrica. Está aqui o valor da carga elétrica deles, medidas em. Então aqui está a representação, né? Aqui eu tenho um núcleo, né? Que está aqui o nêutron. Dentro do núcleo eu tenho os nêutrons e os prótons. E os elétrons ficam aqui girando ao redor do núcleo, chamada eletrosfera. Tá? Mais na frente a gente vai ver que a eletricidade, né, ocorre o movimento das cargas justamente por conta desse movimento do elétron, né, eletrosferas, né? Então ele é móvel, então é por isso que a carga elétrica se move e a gente consegue ter movimento de corrente elétrica, funcionamento dos equipamentos eletrônicos, graças a essas propriedades aqui. Tá bom? Então entendemos o que é carga elétrica, vimos que o próton e os elétrons têm carga elétrica, os valores da carga elétrica estão aqui. E vamos agora dividir o estudo da eletricidade em dois ramos, a chamada eletrostática e a eletrodinâmica. O que seria cada uma delas? Vamos ver agora. A eletrostática, pessoal, nada mais é do que o estudo da carga elétrica quando ela está parada, em repouso, certo? Então, quando se tem ali uma carga elétrica em repouso, por isso que chama estática, né? Eletrostática, tá? Adiantando, a eletrodinâmica é quando tem um movimento da carga elétrica e corrente elétrica e tudo mais. Então, por isso que o estudo da eletricidade se dividiu nesses dois ramos, tá? Então, eletrostática nada mais é do que o estudo da carga elétrica quando está em repouso. O que se estuda na eletrostática? O princípio de atração e repulsão, né? Como se dá a eletrização de alguns materiais, que a gente vai ver agora. O princípio de atração e repulsão é meio que automático na mente das pessoas, mas isso vem da física. O que é que se fala? Que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então vamos lá. Se eu tenho um próton e um elétron, né, uma carga positiva ou negativa, elas vão se atrair, certo? Agora, se eu tenho dois prótons, duas cargas positivas, elas vão se repelir. E se eu tiver duas cargas, dois elétrons, ou seja, duas cargas negativas, elas também vão se repelir. Isso ficou conhecido como o princípio da atração o princípio da atração e repulsão, que está dentro do estudo da eletrostática. Tá bom? Agora, os processos de eletrização. Dois corpos, pessoal, podem se eletrizar, certo?
da seguinte maneira: dois copos do que, professor? Por exemplo, um bastão e uma lã de vidro, que é o mais conhecido. Se eu atritar, né, esses dois materiais, elas vão se eletrizar. Já viram aquela experiência que se eu pego aqui um pente, eu fico aqui esfregando no cabelo, se eu aproximar próximo aqui de alguns papéis, elas vão puxar os papéis, né? Por quê? Porque nesse processo aqui, entre o pente e o cabelo, eu estou fazendo um processo de eletrização, processo de atrito, né? Então, vai existir aí movimento de cargas, um objeto vai se eletrizar mais do que o outro, e é por isso que quando eu aproximo ali próximo de papéis ou pequenas malhas de ferro, ocorre ali a atração, porque o pente, por exemplo, se eletrizou pelo processo de atrito. Então, como eu já falei, um dos processos de eletrização é o atrito. Quando eu pego dois materiais, fico atritando em si, o que é que vai acontecer? Um dos materiais vão se eletrizar, vão possuir mais cargas negativas do que positivas. Aqui está o exemplo, ó. Aqui eu tenho um vidro, né, está neutro, a lã que também está neutro, porém quando eu inicio aqui o processo de eletrização, o vidro ele vai perder elétrons. Então vamos lá. Qualquer objeto neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, certo? Quando eu perco, presta atenção, quando eu perco elétron, ele vai ter mais prótons, então ele vai ficar carregado positivo. Quando eu perco prótons, certo? Ele vai estar mais elétrons, então eu vou ter carregado negativo. Então, quando eu fazer esse processo, o vidro vai ficar mais, vai ter mais prótons, né? Vai perder elétrons, então vai ficar carregado positivamente, e a lã vai ganhar elétrons, consequentemente, vai ficar carregado negativamente. Então, esse processo a gente chama, processo de eletrização, a gente chama meio de atrito. Ao atritarmos dois materiais diferentes, eles ficam com carga. Um vai ficar com carga positiva, o outro vai ficar com carga negativa. Aqui no livro de vocês tem uma tabelinha, certo? Sobre a carga, certo? E o material, pele humana seca, né? Se eu atritar, vai ficar o quê? Positivo, negativo. Então está aqui, a seta representa vai ficar positivo ou negativo, e aqui tem o material. Tem o processo de eletrização por contato, que aí já fica mais óbvio ainda. Então aqui eu tenho um corpo A neutro e tenho um corpo B, né, carregado negativamente. Ao aproximar e acontecer o contato, o que é que vai acontecer? Esses elétrons do corpo B vão passar para o corpo A e os dois vão ficar carregados dessa maneira aqui. Tá? Então este é o processo de eletrização por contato. E eu tenho o processo de eletrização por indução, certo? Indução está aqui, ó, um corpo A, um corpo aqui em vermelho, um corpo azul, ele está negativo. Não vai haver o atrito e nem o toque, vai haver apenas a aproximação. O que é que vai acontecer? O lado que está virado, né, para o corpo negativo vai se encher, ficar carregado positivamente, vai acontecer a atração. Para o outro lado do corpo, os elétrons, a parte negativa, vai querer se repelir. Então vai haver essa divisão dentro do mesmo corpo. Esse é o processo por indução. Por último, na aula de hoje, como se mede uma carga elétrica, tá? Nada mais do que, eu sei, pessoal, o valor de uma carga elétrica, né? De um próton e de um elétron, certo? Que a gente vê naquela tabela. Para saber a quantidade de cargas, basta eu saber o número de elétrons e multiplicar pelo valor da carga dele. Está aqui a fórmula, que a quantidade total de carga vai ser igual a quantidade de prótons no elétron vezes a carga elementar do próton e do elétron. Então, super simples também essa continha. Basta pegar o número de prótons, multiplicar pelo valor de uma carga elétrica que a gente viu lá naquela tabelinha no início da nossa aula, tá bom? Então, pessoal, essa foi a introdução sobre eletricidade, carga elétrica, certo? Processos de eletrização também. Então, vocês têm que saber esse conceito para que mais na frente, quando for se estudar eletricidade mais a fundo, eletrodinâmica, vocês conheçam esses conceitos básicos sobre eletricidade, tá? Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato, dúvidas sobre atividade, trabalho ou a prova, tá bom? Que eu vou responder na medida do possível. Então ficamos por aqui, até a próxima.